Olá, galerinha! Somos alunos do curso de Matemática, da disciplina de Lógica, Informática e Comunicação, e iremos falar sobre proposições categóricas. Somos a equipe R, composta por Maria Fernanda, Lidiane Eu Davidson, Rosiane dos Santos e Rosiane Maria. Tópicos a serem abordados: introdução de preposições categóricas, classificação das preposições categóricas, tipos de preposições e relação entre as preposições e diagramas lógicos e, por fim, iremos fazer alguns exercícios sobre o assunto. Proposições categóricas. As proposições categóricas constituem-se num dos principais tópicos da lógica formal. Desde Aristóteles, as proposições categóricas têm sido estudadas e inúmeras contribuições lógicas têm sido feitas. Uma proposição categórica é aquela formada por um quantificador associado a um sujeito que se liga a um predicado por meio de um elo. Segue alguns exemplos. Primeiro exemplo: todos os jovens são espertos, alguns cães são grandes, existem mamíferos que são carnívoros e nenhum jovem é inteligente. Nesse primeiro exemplo, todos os homens são lindos. Todos é referente ao quantificador, homem, sujeito, são é o elo e lindos é o predicado. Segundo exemplo, todos os jovens são espertos. Todos é o quantificador, jovens é o sujeito, são é o elo e esperto é o predicado. Alguns cães são grandes. Alguns é o quantificador, cães é o sujeito, são é o elo e grandes é o predicado. Existem mamíferos que não são carnívoros. Existe é o quantificador, mamíferos é o sujeito, não é particular de negação, elo são é o elo, carnívoros é o predicado. Essa observação ela é importante, porque diz o seguinte: numa proposição categórica, é importante que o sujeito se relacione com o predicado de forma coerente e que a proposição faça sentido, não importando se é verdade ou falsa. Classificação das proposições categóricas. As proposições categóricas podem ser classificadas de acordo com dois critérios fundamentais: qualidade, extensão, quantidade. Qualidade. O critério para a qualidade classifica uma preposição em afirmativa ou negativa. Exemplo: algumas pessoas creem em Deus. Todas as pessoas são malvadas. Essas preposições são afirmativas. Algumas pessoas não creem em Deus. Nenhuma pessoa é malvada. Exemplos de preposição negativa. Extensão ou quantidade. O critério de extensão ou quantidade classifica uma proposição categórica em universal ou particular. A classificação dependerá do que é utilizado na proposição. Exemplos: todo livro tem páginas, nenhuma caneta tem 3 pontas. As proposições são categóricas universais, pois os quantificadores todos e nenhum são universais. Algumas pessoas gostam de berinjelas. Existem pessoas que não gostam de chocolate. As proposições são categóricas particulares, pois os quantificadores algumas e existem são particulares. Observação: fica claro que nesse critério a classificação é determinada pelo quantificador, não importando se a proposição é negativa ou afirmativa. Tipos de proposições categóricas. Dado que cada proposição pode ser simultaneamente classificada em função da qualidade e da quantidade, Aristóteles considerou, em função destes critérios, 4 tipos de proposições categóricas. São elas: a do tipo A, universal e afirmativa; todos os sábios são poderosos; tipo E, universal e negativa; nenhum sábio é poderoso; tipo I, particular e afirmativa;
Alguns sábios são poderosos. Tipo O, particular, negativa. Alguns sábios não são poderosos. Perceba que nas proposições do tipo A e I, embora ela seja de característica universal e particular, elas são negativas. E na do tipo E e O, elas são negativas. Observe aqui essa tabelinha. Na do tipo O, a quantidade é afirmativa, a extensão universal, e o tipo da proposição é o exemplo, todo S é P. Na do tipo E, negativa, universal, e nenhum S é P. E afirmativa, particular, e algum S é P. Tipo O, negativa, particular, algum S não é P. Quadro geral de oposições. Perceba que A e E são contrárias, I e O são subcontrárias, E e O superalternas, A e I subalternas e E são contraditórias. Proposições contrárias. Proposições contrárias são proposições universais que diferem só pela qualidade, negação ou afirmação. Todos os homens são brancos, nenhum homem é branco. Proposições subcontrárias. Proposições subcontrárias são proposições particulares que diferem só pela qualidade. Exemplo: alguns homens são brancos e alguns homens não são brancos. Contraditórias. Proposições contraditórias são proposições que diferem quanto à qualidade, à quantidade e à qualidade. Exemplo: todos os homens são brancos e alguns homens são brancos. Nenhum homem é branco e alguns homens são brancos. Subalternas e superalternas. As proposições são ditas subalternas ou superalternas quando são iguais em qualidade e se opõem entre si apenas em extensão. Enquanto um é universal, a outra é particular. Exemplo: todos os homens são racionais e alguns homens são racionais. Nenhum homem é branco e alguns homens são brancos. Diagramas lógicos de Venn, também conhecido como diagrama de Venn, foi criado por John Venn em 1881. E ele tem como um de seus objetivos a compreensão do significado das proposições categóricas e a interpretação de argumentos da lógica de primeira ordem. Se a gente analisar as proposições que antes já foram explicadas, nós podemos cada uma delas seguindo o diagrama de Venn. Na proposição todo S é P, nós podemos analisar que todo elemento do conjunto S está contido no conjunto P. Na preposição do tipo E, onde nenhum S é P, podemos analisar que nenhum elemento que faz parte do conjunto S está contido no conjunto P. Na preposição do tipo alguns S é P, ou seja, existem elementos que fazem parte do conjunto S que também fazem parte do conjunto P. Na preposição do tipo O, onde alguns S não é P, nós podemos analisar aqui que alguns elementos que fazem parte do conjunto S não é P. Os diagramas utilizados na teoria dos conjuntos são importantes para testar a validade de argumentos categóricos. Cada diagrama se baseia num dos 4 tipos de proposições categóricas, A, E, I e O. Tipo A universal e afirmativa. É P. Seguindo o exemplo, nós temos todo estudante é inteligente, ou seja, todo estudante representado pela letra S está contido no conjunto P, que é inteligente. Tipo E, universal e negativa. Nenhum S é P, ou seja,
nenhum homem é feio. Então, nenhum elemento do conjunto S, ou no caso, nenhum homem, está contido no conjunto F, que é o conjunto de feio. Tipo I, particular e afirmativa. Algum S é P. Se a gente analisar o diagrama, e utilizando como exemplo algum jovem é estudante, nós podemos perceber que entre o conjunto S e entre o conjunto P existe uma intersecção, que algum jovem é estudante, representado pela letrinha X. Tipo O, particular e negativa. Algum S não é P. Então, se a gente analisar este diagrama, nós temos como exemplo algum cantor não é bonito. Silogismo. Silogismo. Grosso modo, são inferências que consistem em duas premissas e uma conclusão, sendo cada proposição composta por um sujeito e predicado, ligados por um verbo, podendo cada proposição ser do tipo, como já foi falado, universal afirmativa, universal negativa, tipo E, o tipo I, que é particular afirmativa, o tipo O, que é particular negativa. A forma geral desse argumento, ou silogismo, é todo M é P. S é M, logo S é P. Vamos a alguns exemplos. Todos os homens são mortais. Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Nem todo argumento é um silogismo, justamente porque o silogismo é uma forma específica de argumentação. Validade. Se a conclusão do argumento for necessariamente verdadeira, supondo como verdadeira cada uma das premissas, o argumento é considerado válido, correto ou legítimo. Caso contrário, é inválido, incorreto ou ilegítimo. Exemplos. Todos os alunos são inteligentes. Todos os inteligentes são aprovados. Todos os alunos são aprovados. Então, como podemos observar, aluno está contido em inteligente, que está contido em aprovados. O argumento é válido, pois a conclusão é necessariamente verdadeira. Outro exemplo. Nenhum fanático é religioso. Existem homens que são religiosos. Existem homens que são fanáticos. Como podemos observar nesse diagramas que constam aqui, F, que representa fanáticos, não está contido, nem intersecta com H ou R, que são religiosos ou homens. O argumento é inválido, pois a conclusão não é necessariamente verdadeira. Os exercícios. Para cada uma das seguintes formas lógicas, apresenta a proposição categórica por meio de diagramas de Venn. A. Algum S não é P. B. Algum S é P. C. Todos os S são P. D. Nenhum S é P. Vamos à resposta. Temos o conjunto S e temos o conjunto P. A é marcada com X, representa onde são os S que não é pertencente a P. Letra B. Conjunto S e o conjunto P. A é marcado com X, representa a intersecção de S em P. C. Todos os S são P. Isso significa que todo o conjunto S está contido em P, sem exceção alguma. D. Temos o conjunto S e o conjunto P que não se intersectam e nem se tocam, pois nenhum S é P. Exercício 2. Formule intuitivamente as conclusões dos silogismos válidos abaixo. A. Todos os padres vestem túnicas. Todas as túnicas são brancas. Vamos ler. Todos os felinos têm pelos. Todos os gatos são felinos. C. Todos os homens são mortais. Sócrates é homem. Vamos.
Se todos os padres vestem túnicas, logo todas as túnicas são brancas. Logo, todos os padres vestem branco. Todos os felinos têm pelos, todos os gatos são felinos. Logo, todos os gatos têm pelos. Todos os homens são mortais. Sócrates é homem, logicamente, Sócrates é mortal.